Olá, pessoal. Boa noite. Estamos entrando em mais uma live. Essa noite nós teremos um tema um tanto quanto, como é que eu posso te dizer? Um tanto quanto pesado, né? É um tema forte, eu acho que essa palavra é melhor. Um tema forte, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas dores, né? Sobre o nosso luto. E antes de eu chamar minha convidada, ela já chegou, eu gostaria de compartilhar com vocês um poema. Sim, um poema, para que ficasse mais leve, né, a nossa conversa. Eu estava buscando como que eu iria iniciar essa live, o que eu poderia falar. E de todas as coisas que eu pensei, que eu li hoje, que eu vi, eu achei um poema falando sobre saudade. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Então eu vou abrir aqui e vou ler para vocês, né? Para ver se vocês concordam comigo que tem tudo a ver com a nossa conversa. Então vamos lá. Se chama Definição de Saudade. Eu já vi muitos poetas falando sobre saudade, da dor que a danada causa e da sua crueldade. Meu resumo é mais moído, é lembrança de tudo que faz falta de verdade. Quem tem um pé de saudade no vaso do coração, adubado de lembrança, regado de solidão, vê a raiz se espalhar, sem conseguir respirar, pois vai bater no pulmão. Saudade é uma inquilina que aluga nossa mente, sem contrato de aluguel, sem nos pagar mensalmente. E ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente. A saudade se espalha na alma, feito alergia. Quanto mais a gente coça, parece que dá cria. Uma doença comum que atinge qualquer um, que já foi feliz um dia. Há quem viva nessa vida, poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro, casa e outro bem. Mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Já vi muita evolução para o bem da humanidade. Vi cientista curando tudo que é enfermidade. Mas até hoje eu duvido inventar um comprimido para aliviar a saudade. Por mais que seja cruel, não age com preconceito. Pelo menos nesse ponto, admiro seu conceito, baseado em igualdade. Tem um tipo de saudade para todo tipo de peito. Se abrir um coração e revirar pelo avesso, tem o mapa de um tesouro que ninguém conhece o preço. Tem rua, bairro e cidade. Afinal, toda saudade tem um nome e um endereço. Então, eu deixo aqui para iniciar a nossa conversa um dos meus livros preferidos, que é um livro de poesia do Braulio. Tem poesia para tudo, né? É um dos meus preferidos. E agora sim, depois que a gente falou dessa danada, dessa saudade, vou convidar para nossa conversa. Deixa ela entrar aqui, que aí vai ser muito bom. Tem bastante coisa pra gente falar. E ela chegou! Boa noite! Boa noite, consegue me ouvir? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Uhum. Nath, para começar, eu queria que você se apresentasse pro pessoal, contasse quem é você na fila do pão. Bem minha cara essa frase, né? Quem sou eu na fila do pão?
Bom, meu nome é Natália, como vocês já sabem, né? Acho que apareceu aí. Sou especializada em luto. Trabalho há 6 anos no nicho cemiterial. Trabalho num cemitério aqui em Guarulhos. Convivo diariamente com famílias que perderam pessoas. Atendo clinicamente e super me identifico com esse tema. É algo que Deus colocou assim e algo que tem acrescentado muito. E me dispus a fazer parte dessa jornada com você, de fazer minha primeira live. Estou feliz, honrada por poder dividir esse espaço com você que fez parte de tudo isso também. E vamos ao nosso bate-papo, né? O tão esperado bate-papo sobre luto na quarentena. Sim, sim. Só relembrando ao pessoal, essas lives, elas aconteceram, acabou sendo meio pelo acaso, né? Ela surgiu de uma conversa e se transformou em lives. E eu cheguei a comentar com algumas pessoas os temas das lives. E muita gente me falou, olha, eu quero ver a do luto, tô esperando, que dia que vai ser a do luto? Então, assim, eu tô muito feliz que esse dia chegou, muito feliz que a Natália tenha aceitado o meu convite, né? E para começar o nosso bate-papo, para começar falando sobre tudo isso, queria que você explicasse o que é luto. Vamos lá. Luto é quando a gente perde algo ou alguém a quem éramos ou que éramos vinculados. Então, hoje eu trabalho muito nessa linha do luto, que não que existam várias linhas, mas é só para entender algo que eu uso como norte, como lugar de partida. Então, você é vinculado ao emprego? É vinculado a uma pessoa? É vinculado, tem apego por alguma coisa? Você vai sofrer, porque você perdeu essa pessoa ou este objeto, este emprego, esta casa. Então, nós vivemos vários processos de luto na vida, né? Quando trocamos de emprego, quando perdemos um filho, perdemos uma mãe, nos divorciamos. Então, o luto, ele se caracteriza por diferentes perdas, tá? Resumindo, Perfeito. né? Pra gente não ficar aqui explicando, né? Então, Sim, até porque o algo, nosso objetivo é um bate-papo, né? Porque se sim, a gente for abranger tudo, a gente vai ficar aqui um dia, uma noite, e aí o Instagram derruba a gente, não dá? Então, a gente tem que enxugar um pouquinho. Eu queria que sim. você falasse um pouquinho sobre se existe o luto coletivo e o que é isso. Uhum. O luto coletivo, o que acontece? Hoje a proposta da nossa conversa é o enfrentamento desse luto diante dessa pandemia, né? Diante da quarentena. Como é sofrer em meio ao sofrimento de outras pessoas. Então, a gente considera que nós estamos vivendo o luto coletivo. O luto coletivo, ele se dá porque a gente rompeu o mundo esperado. Então, o que eu esperava do mundo para quem trabalha? Acordar no outro dia e trabalhar, voltar cansado, chegar em casa, fazer uma comida ou comprar uma comida, ajudar meu filho a fazer uma lição, ou assistir as minhas séries, dormir amanhã, reclamar porque acordei cedo de novo. Isso é um mundo esperado, né? Estudar, entregar trabalho, fazer seminário, esse é o mundo esperado. Para a criança, acordar, ir para a escola, voltar, brincar com os amigos, ver a família, viajar, ir para a praia, curtir os feriados que a gente costuma. O que está acontecendo hoje? Nós não estamos vivendo o que era esperado. Isso causa em nós uma sensação de insegurança muito grande. Então a gente pode dizer que houve quebra desse mundo que é presumido por nós diante das nossas escolhas. Então todos nós estamos enfrentando um luto.
Então, ele é um luto coletivo, porque todos perdemos, né? Perdemos a rotina, perdemos o contato com os nossos amigos e família, perdemos, às vezes, o nosso emprego. A gente perdeu muitas coisas nesse período. Então, nós podemos dizer, sim, que hoje nós estamos enfrentando um luto coletivo. E é algo assim muito, muito palpável, né? Porque se hoje, de Uhum, certa forma, nós estamos tendo a oportunidade de ter essa conversa, uma conversa virtual, é justamente porque nós perdemos a possibilidade do contato, do estar sim, perto do outro, né? A gente só tem esse contato agora, cada um na sua casa, com a sua família, mas a gente perdeu esse contato que a gente tinha um com o sim. outro, né? Esse abraço, essa coisa gostosa. Realmente, isso é um luto, isso dói, né? E fora isso, quais são as dificuldades que um enlutado passa? Bom, quais são as dificuldades que a gente poderia elencar com o enlutado passa? Primeira coisa, né? O luto ele traz a desorganização. Até pela quebra desse mundo que eu presumo que exista, ele traz uma desorganização, porque outrora eu tinha, hoje não tenho mais. Isso faz com que eu me desorganize, porque eu esperava que amanhã eu fosse viver com esta pessoa. E aí eu vou usar o exemplo de pessoas que é o luto, mas quando a gente fala de luto, é o mais falado, né? O mais dito e hoje o mais comentado também. Quando a gente fala de luto, a pessoa ela se desorganiza. Então, ela não sabe o que esperar dessa nova relação com outras pessoas, desse novo mundo sem essa pessoa. Então, para mim, esse é um fator muito complicado, porque a desorganização traz insegurança, traz uma série de sentimentos desconhecidos, o medo, né? Porque o desconhecido gera medo. Então, quando eu entro em contato com um desconhecido, que é o mundo sem essa pessoa, eu sinto medo de viver, porque eu não sei como vai ser. Eu sabia como era com ela, não como vai ser sem ela. Então, uma das dificuldades que quem enfrenta o luto tem é a questão da organização. Os conselhos, né, os maravilhosos conselhos que ouvimos, é uma dificuldade muito grande para o enlutado, porque ele ouve que vai passar, que foi melhor assim, porque Deus quis. E a verdade é que geralmente o que a gente percebe é que você queria ele daquele jeito, né? Então, Deus não podia querer alguém longe de mim. Então, esses tipos de conselho que nós ouvimos dificulta também o enlutado a entrar em contato com o seu processo de luto, mesmo que ele já esteja em. Então, eu considero isso como uma dificuldade. Hoje, na quarentena, né? Qual a dificuldade de uma pessoa que está no luto? Hoje, a gente percebe dificuldades de contato, porque o mesmo abraço que me acolhe também me afasta. Então, o mesmo beijo que me acolhe me oferece perigo. Então, o medo, ele não é só pela insegurança de perder. O medo, ele se dá por viver. Então, até ser acolhido me gera medo. E quem acolhe também sente esse medo, não sabe se pode, se não pode. Como que a gente faz, né? É difícil acolher. E aí a gente precisa recorrer um pouquinho àquilo que a gente vê. Eu vi que você trabalha bastante isso, oficinas das emoções, né? Você trabalha bastante com crianças, onde a gente vai trabalhar com as expressões. Então, a gente tem hoje recursos nas redes sociais, onde as expressões vêm à tona em vários emotions, e o que acontece é que nós estamos diminuindo a nossa expressão. Porque eu tenho um emotion, né? Eu tenho uma figurinha, eu tenho pessoas para me dar a cara. Então, eu dou a cara que eu tenho no meu Instagram, eu dou a cara que eu tenho no meu WhatsApp, e eu não mostro a minha cara, eu não olho,
eu não observo. Então é difícil quando você fala assim, olha, o olhar acolhe, se eu não costumo olhar. Então a dificuldade do enlutado muitas vezes também é não ser visto. A gente não sabe enxergar, a gente não sabe observar a necessidade de alguém. Porque hoje eu tenho várias medidas de comunicação que me ajudam nisso. E às vezes, se a gente não pensa para usá-las, elas diminuem a comunicação que eu posso ter com alguém que perdeu. Então, como que eu vou olhar, né? Eu vou mandar uma figurinha no WhatsApp, é mais fácil para mim do que fazer uma chamada de vídeo, onde eu possa vê-la chorando, onde eu possa vê-la sorrindo. Então, a gente busca outros recursos, isso também dificulta um pouquinho. A verdade é que o ser humano ele não foi feito para perda, né? Então, qualquer perda que a gente passa, que acontece, a gente fica meio sem saber o que fazer, né? É a história do tudo bem, que você pergunta para a pessoa, tá tudo bem? E a pessoa fala assim, tá tudo bem. Mas quando a pessoa fala assim, não, não tá tudo bem, o outro fica desesperado e aí quer dar um tapinha nas costas e falar assim, não, mas vai ficar bem. Então, no Uhum. momento do luto, a pessoa também não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. Para algumas pessoas, como você falou, mandar uma figurinha é o mais fácil, mandar meus pêsames é o que tem para hoje. Só que a pessoa que está precisando ser acolhida, ela precisa de muito mais. A verdade é que, de uma forma geral, a gente precisa se observar mais. E o enlutado, por estar sofrendo, é difícil você se aproximar de quem sofre, né? Então, como que eu dou condolência sem poder dar um abraço? Porque muitas vezes as palavras faltam e tudo bem elas faltarem. Quando eu não sei o que dizer, é melhor não dizer, né? E aí a gente tem o recurso do abraço, a gente tem o recurso do beijo. Hoje, a gente não tem tantos os recursos corporais, né, de enfrentamento. Então, eu não consigo abraçar, pegar, mas eu posso olhar essa pessoa. E aí muitas pessoas me perguntam, mas como que eu vou chegar em alguém e olhar para ele? Você vai olhar, né? Hoje, vendo os velórios, as pessoas continuam se abraçando, vão menos pessoas ao velório, verdade? Elas continuam se abraçando, às vezes por não saber como dizer. Eu não sei lidar com as palavras, então eu lido com algumas atitudes. E isso é importante a gente observar. Então, às vezes eu não sei o que falar, eu posso fazer algo, né, por esta pessoa. Então, a gente pode ter pequenas atitudes para ajudá-los nesse momento onde eles não são vistos. Porque um enlutado agora na quarentena, ele é menos visto, né? Vão menos pessoas para o velório. Então, poucas pessoas vêm, velórios com 2, 3, 4 pessoas, sepultamentos que não têm velório por conta do Covid-19. Então, tudo isso diminui o enfrentamento de eu ir lá acolher essa pessoa. E o que acontece? Logo, ele tem menos pessoas, ou ele enxerga menos pessoas na sua rede de apoio. E aí, como eu não fui, eu só vou mandar uma mensagem. E aí é como se eu tivesse menos pessoas nessa corda. É como se eu tivesse uma diminuição numa rede que é importante. Então, que é importante nesse momento para a sustentação, para a organização. Mas como a gente já havia falado, como todo mundo está vivendo um momento de luto coletivo, é difícil. Eu li numa reportagem da Folha de São Paulo, onde dizia que as necessidades sociais se sobrepõem sobre as individuais. Bacana. Então, isso é muito esclarecedor, porque aquela questão do bem maior que todo mundo procura, né? Então, o bem maior. Eu posso fazer o bem maior? Hoje nós estamos vivendo um momento que nós podemos fazer o bem maior. E às vezes a gente não aproveita essa oportunidade. E pessoas têm aberto mão de velar os seus entes queridos. As pessoas têm aberto mão por conta de decretos, normas.
e outras leis, por conta da pandemia, de estarem se despedindo, fazendo o ritual de despedida para quem faleceu, porque a necessidade social sobrepôs a sua necessidade individual. Então, tudo bem. Fazer o quê? Eu fico sem velar minha mãe, o meu pai, porque se eu velar ele, outras pessoas podem morrer. Então, Agora, uma dúvida, te cortando rapidinho, que eu não, acho pode que ficar à vontade. é pertinente com o que você falou. As pessoas acham que o luto ele acontece só na hora do velório e do enterro, que passou Uhum. por aquilo, pronto, pim, passou, a pessoa não tá mais de luto. E aí é interessante você falar que como não tá tendo velório, até por conta de decreto, né? Essa pessoa acaba sendo um pouco, eu não sei se ignorada seria a palavra, mas passa-se por cima da dor do outro, né? Tipo, não teve um velório, eu não vi sepultando, então assim, a dor dela passou. Mas não é bem assim, né? Que a dor ela fica ali. E assim, existe outra questão também, de que é proibido, né? Hoje, é proibido eu lamentar, é proibido eu ir até lá. Esse proibido, ele fica tão condicionado ao comportamento afetivo de abraçar, que eu não me permito usar outras formas. Então, sim, quando você vai ao velório, quando você participa de um ritual fúnebre, isso faz com que você veja o enlutado. Muitas vezes você também está enlutado, né? Porque você está ali naquele momento, e faz com que o enlutado também te veja. Ah, fulano estava lá, você viu? Porque são as conversas no pós-ritual. Ah, fulano estava lá, fulano deixou um abraço. Você viu? O fulano deixou essa cartinha, escreveu isso para você. Quando você não se faz presente, é complicado. Como que eu registro a minha importância? Se eu não posso estar com você, se eu sou proibida de registrar a minha importância através da minha presença. Isso dificulta bastante, tanto para quem quer ajudar, quanto para quem precisa ser ajudado. Por isso que o desafio hoje é a gente enxergar outros métodos. O brasileiro ele é muito criativo, né? A gente é conhecido como o povo do jeitinho. E às vezes eu penso que a gente pode usar essa criatividade para momentos mais relevantes. Então, é, dependendo de como acontecer uma live de um cantor sertanejo, em 5 minutos tem meme. Mas às vezes a gente não se dedica a escrever um texto para quem perdeu alguém. Perfeito. Inclusive, lamentando o fato de eu não poder estar lá, o que é tão importante e relevante. Então, às vezes, a gente ser sincero, às vezes não sempre, a sinceridade no luto ela é muito importante. Então, olha, eu não sei o que dizer. Diga que você não tem o que dizer. Validar, geralmente eu falo isso, validar a dor de quem perdeu é extremamente importante. Então, alguém está chorando, não é não chore. Tudo bem, eu não imagino, mas pode chorar. Afinal de contas, né? Você perdeu alguém. Então, tudo bem ela chorar, tudo bem ela não querer comer, tudo bem. Tudo bem ela sentir insônia. Não que está tudo bem, mas faz parte. Eu não querer comer naquela hora, faz parte. Eu querer chorar, faz parte. Eu ficar um pouco mais confusa. Ainda mais na quarentena, porque a gente não pode esquecer que estamos todos desorganizados. Sim. E Então, bem ou seja, desorganizados. então não sou apenas eu que estou passando por processo de luto, todos estamos. Então, como ajudar quando eu não tenho como ajudar? Eu não estou sendo ajudada, né? Ninguém está vendo a minha dor, ninguém fala que sabe como eu estou me sentindo. Como que eu vou oferecer ajuda? Não tenho como oferecer ajuda. Enfim, Agora, não sei se teve. eu quero aproveitar e fazer uma Uhum, pergunta que é bem pertinente também. uhum, Claro que não agora, porque
tem decretos, enfim, cada prefeitura tá agindo de uma maneira, mas no modo geral, criança, levo ou não levo pro velório? A famosa Polêmica pergunta. Eu essa. vou fazer o suspense da água agora. Só um minutinho. Ótimo, molha a garganta, porque essa pergunta é algo que fica assim, né? Levo, não levo, conto, não conto para criança que faleceu, vira estrelinha, não vira estrelinha, como que eu É, faço? vamos lá. É que seria muito bom se a gente pudesse interagir mais, né? Mas a primeira pergunta, né? Criança é gente? É gente. É. Então, como que você age com uma pessoa? Que a gente faz quando a gente descobre que a mãe, é, quando o hospital liga para você falando que você precisa levar os documentos, quando você recebe o telefone falando que você precisa ir a uma delegacia, como que você faz? Você vai lá, né? Você recebe essa notícia e você liga para uma amiga, né? Geralmente para uma amiga mais próxima, um amigo mais próximo, para o pai, para a mãe. E aí você fala, ai, fulano morreu. Aí você reúne a família. E aí você manda as crianças para o quarto. Você fala para as crianças, vai brincar, daqui a pouco conversa de adulto. Quando na verdade ela também sofre. Muitas vezes essa ligação se refere à avó dela, ao avô dela, ao irmão dela, à mãe dela, ao pai dela. Como não dar importância à notícia a alguém que também está vinculada a essa pessoa? Você negligenciar a criança nesse momento é muito complicado. É quase como um recado de, olha, você não é tão importante para lidar com isso. Quando, na verdade, é o contrário. Ela é tão importante que às vezes a gente quer zelar pelo Então, eu protejo ela do sofrimento da notícia, porque o sofrimento de receber a notícia, para mim, é muito difícil. Então, eu quero zelar para que ela não sinta tanta dor como eu estou sentindo. E eu afasto ela desse momento. Então, eu afasto ela do ritual, eu afasto ela da oportunidade de expressar a dor. Eu não quero que ela chore, eu não quero que ela desenhe, eu não quero que ela grite. Porque me causa dor vê-la sofrendo. Ou seja, muitas vezes nós evitamos a dor da criança, não contando, não levando ela para o cemitério ou para o velório, para eu não sofrer com o sofrimento dela. E aí a Perfeito. gente deixa de levar em consideração o sofrimento dela, da escolha. Eu acho que é importante. Como contar? Eu sou muito clara, né? Eu já perdi algumas pessoas da minha família. E eu tenho 2 filhos. E o mais velho já passou por algumas, né? Algumas perdas extremamente significativas. E como contar para uma criança, né, que alguém tão importante morreu? Você pode chamá-lo e é óbvio, adequar a linguagem é importante, assim como na escola, né? Você não vai alfabetizar uma criança ensinando ela paralelepípedo, né? Você vai ensinar palavras pequenas, Devagarzinho. simples, devagarzinho. Então, e aí eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou pegar uma criança, e aí de 5 anos, por exemplo, e aí eu vou chamá-la, vou perguntar a ela se ela sabia que fulano estava doente, ou em casos de acidente, você só situa, olha, lembra que fulano foi trabalhar, enfim. Você vai contextualizar essa criança, né, sobre a pessoa e falar, então, essa pessoa morreu, né? Óbvio que a gente não precisa ser seco, mas não tem outra palavra bonitinha para tratar a morte. Não dá para falar assim, então, ela colocou um pijama e ela foi dormir lá no céu.
Porque essa criança, ela vai acordar, ela vai no quarto da pessoa. E ela vai falar, mas o fulano não vai acordar? Então, assim, tá com Deus. Mamãe, eu quero ir com Deus também. Ela é criança, né? E a gente não pode esquecer que a criança, ela é mais concreta, né? Então, você fala que a pessoa subiu, para ela a pessoa realmente subiu. Né? Se você fala que a pessoa é uma estrela, ela vai acreditar que a pessoa é uma estrela. É importante a gente respeitar todas as religiões e entender o que diz cada religião. A criança, ela já tem essa base religiosa, se a família tiver alguma religião, isso já está dentro, está inserido no vocabulário da família, né? Então, mas é importante a gente não responsabilizar Deus e outras entidades espirituais para a guarda dessas pessoas. Porque essas crianças vão aguardar esse retorno. E isso não é saudável. Porque você não está nem ajudando ela a entrar em processo de luto. É como se você estivesse adiando. E um dia ela vai descobrir que a pessoa não está mais aqui. Então, usar a palavra morte é importante. Então, as crianças gostam de desenhar. Você pode falar, vamos por aí, eu não queria levar no velório porque vai ser muito difícil. Você pode explicar, olha, o vô vai estar lá com o olho fechado. Então aí é bom você já saber o que vai acontecer dentro desse velório. Se esse caixão vai estar aberto, se esse caixão vai estar fechado. Para que você avise, né? Você avise. Dá Quando eu uma atendo família... contextualizada para que não tenha aquele choque, né? Quando eu vejo. É isso. Quando eu atendo família no óbito, o que a gente costuma fazer? Você precisa avisar a família o que ela espera, né? Olha, você sabe que ele estava assim, então vai estar. Vai estar assim, vai estar assado. A gente vai encontrar isso. A gente tem essa dificuldade. A gente não vai encontrar isso. Então a gente precisa avisar essa criança. Olha, então vai estar com o olhinho fechado. Você vai ver que vai estar dentro de uma caixinha. A gente está indo lá para dar tchau. A gente está indo lá para se despedir. Então você vai ver as pessoas chorando, você vai ver algumas pessoas muito tristes, porque ninguém queria que fulano morresse. E a criança, ela vai entender. Ela provavelmente vai chorar, ou ela vai falar, tá bom, e sair brincando. Aí às vezes ela vai querer ver, às vezes ela não vai querer ver. E é importante também respeitar a individualidade de cada criança. Tem criança que não quer ver. Tem criança que escreve uma cartinha e põe dentro do caixão. Tem criança que quer dar um último beijinho. E aí, meu Deus do céu, não pode tocar no defunto. É isso que a gente ouve. Quando, Mas na se verdade... esse defunto tem um vínculo afetivo, né? Como é que você vai dizer não? Não pode dar E um assim, ela não tá beijinho. tocando no defunto, né? Ela tá tocando no vô, ela tá tocando na mãe, ela tá tocando no pai. Então, não é pra ela, não é um defunto. Ela é alguém. Como nós também deveríamos entender que essa pessoa tem valor, é vinculada a mim, é vinculada a quem tá lá no velório. Então, assim, a criança, tratar com a verdade sempre. Da mesma forma que eu gostaria de ser tratada com a verdade, eu vou tratar com a verdade com a criança, respeitando a linguagem dela. Perfeito, perfeito. E agora, partindo para o próximo assunto, esse momento que a gente está passando de pandemia, de Uhum, quarentena. A quarentena ela é considerado um luto, né? É aquele uhum, luto coletivo que a gente já fez uma introdução no início, né? sim, Pode não ser a perda velada de estar perdendo alguém próximo a mim, de verdade. Mas sim, é a perca do ir e vir, é a perca do emprego, muitas pessoas estão perdendo, é a perda da autonomia, né? Eu uhum, preciso de um auxílio do governo porque eu não tenho autonomia de poder comprar o que eu quero para minha casa. Então, sim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto do luto, da quarentena sendo um luto. sim. A quarentena, ela trouxe para nós diferentes realidades. A gente está passando por um momento de enfrentamento de necessidades pessoais. Como eu disse, a gente tem sobreposto as necessidades individuais pelas necessidades sociais.
E aí, pelo bem maior, eu fico em casa. Só que isso me revela necessidades antes por mim desconhecidas também. E aí eu me sinto desorganizada. Logo, eu não sabia que eu precisava tanto trabalhar. Logo, eu não sabia que as pessoas da minha casa comiam tanto. Logo, eu não Tinha tanta sabia. louça para lavar, meu Deus. Tinha tanta. Então, logo, eu não sabia como é difícil ajudar o meu filho na escola. Logo, eu não sabia que a minha casa ficava suja tão rápido quando está todo mundo em casa. Logo, eu não sabia sobre a incerteza de eu ter o dinheiro para pagar a conta da luz. Ou seja, o luto coletivo que a gente disse que tem acontecido e temos vivido, ele traz a realidade da quebra desse mundo que a gente presume existir. Então você vai ter que lidar com uma série de aspectos que antes você não precisava lidar porque você se adaptou a uma outra realidade. Hoje a realidade é outra. Então, eu antes estava acostumada a viver de uma forma e agora eu estou tendo que me adaptar e viver de uma outra forma. Isso é muito complicado. E muito complicado é não ter pessoas à minha volta que eu possa recorrer. Então, por exemplo, uma avó que olhava uma criança, eu não posso levar meu filho na casa da avó, porque ela não pode olhar meu filho, porque ela é do grupo de risco. Então, eu tô tendo que me adaptar sem os recursos que eu tinha. E aí eu me vejo mais sozinha, isso me desorganiza mais, e eu não tenho com muita gente, como eu vou contar? Eu ligo para você e falo, olha, Andresa, tô passando por uma dificuldade X. Aí você fala assim, ai, amiga, eu tô passando pela mesma coisa. Logo, você não pode me ajudar. Sim. Quando, na verdade, a gente até poderia... Talvez eu não possa ajudar da maneira que você gostaria, né? Até mesmo pegando um gancho nisso, a ideia dessas lives foi justamente isso, né? Pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que eu, ou dificuldades diferentes, como é que eu posso estar ajudando essa pessoa? Como é que eu posso estar dando uma palavra para essa pessoa? Então, a ideia dessa live é isso, né? Poder trazer uma palavra para aquela que está em casa, desesperada, achando que... Tem pessoas que acham que só ela está passando por aquilo. E não é. Sim. Como que eu posso ajudar alguém que perdeu uma pessoa que está sofrendo e eu não posso ir até ela, né? Como fazer isso? A gente poderia se dispor, por exemplo, vamos supor, eu sei que a minha amiga gosta de uma comidinha japonesa. Eu podia pedir uma comida japonesa e pedir para entregar no endereço da casa dela. Mesmo que isso seja 6 sushis. Eu posso pedir para que a padaria que ela gosta faça um delivery na casa dela, né? Eu posso fazer algo e deixar na sua porta. Então, são pequenas atitudes que podem mostrar como eu estou preocupada com ela. Então, você fazer uma chamada de vídeo para que você a veja e para que ela se sinta como vista é importante. Onde eu possa falar, olha, eu não posso estar com você agora. Só que eu estou. Eu não posso estar fisicamente, mas como você está? A pergunta do como você está e o que você precisa, elas sempre são adequadas. O que você precisa que eu faça? Perfeito. Você precisa de mim para alguma coisa? Como você está hoje? Como você está agora? Porque como o luto desorganiza, o luto coletivo também, a gente está desorganizado. Logo, a pergunta do como você está, ela é pertinente, porque todo dia ela pode estar diferente. E isso é importante. A gente pensar que, eu perguntei para ela semana passada, ela estava bem. Só que semana passada não é hoje. Às vezes hoje vai fazer 1 ano. Então, às vezes, hoje vai fazer 1 mês. Às vezes, justo hoje, é o dia do aniversário do primeiro beijo.
Então, Perfeito. esse tipo de pergunta, ela é sempre válida, né? Ela é Eu, sempre válida. eu gostaria até de contar uma experiência, né? Uma experiência minha. Eu estou Uhum, literalmente de quarentena há 40 e poucos dias, né? Eu tenho saído somente para coisas bem essenciais. Eu estou mesmo em casa e eu moro em uhum, apartamento. E aqui no meu prédio, em questão de 15 dias de distância de um para o outro, nós perdemos vizinhos. Eles eram um hum, casal e primeiro faleceu a esposa, depois de 15 dias faleceu o esposo. Então, para nós aqui do prédio, nós recebemos o comunicado pelo WhatsApp do grupo do prédio. Então, foi algo assim muito sim. chocante, que ninguém estava esperando. Infelizmente, eles morreram de Covid. Então, foi Nossa. algo que a gente recebeu assim, pum, e foi um susto muito grande. Então, a gente viveu uma cena que a gente não gostaria de viver. Foi algo assim muito dolorido. Eu tinha contato com eles, mas era um contato mais de oi, tudo bem. Não era aquela coisa de estar na minha casa. E a minha vizinha, que era praticamente porta com eles, ela era essa pessoa que estava junto, estava na casa, andava junto. Então ela teve um sofrimento muito grande quando isso aconteceu, né? E aí? Você não pode dar um abraço, você não pode dar o ombro, não pode fazer muita coisa. E no meio da minha dor, mas a dor dela também, eu fiz o que você falou. E eu nem sabia dessa dica. Mas eu fiz uma sobremesa de chocolate aqui na minha casa, recheei com bombom e bati lá no apartamento dela, entreguei e falei assim, olha, eu não posso te dar um abraço, mas eu tô te trazendo chocolate, que é quase a mesma coisa. Que era o que eu podia fazer naquela hora, né? Então eu fiz com todo o meu amor, toda a minha dedicação e entreguei. E eu acho que é isso, o Uhum. sentido é isso, né? Você poder entregar aquilo que você tem. Quem tem uma palavra, entrega uma palavra. Quem tem uma escrita, entrega uma escrita. E a comida também é um amor, né? Eu queria até fazer um breve desafio. Eu queria que o pessoal que está aí nos assistindo, eu vou pedir para que vocês coloquem uma forma aí nos comentários que vocês acham de abraçar sem tocar. Só para a gente poder acompanhar ideias diferentes, pessoas diferentes, Perfeito. culturas, religiões diferentes. Como abraçar alguém fazendo outra coisa além do contato físico? E aí, se vocês puderem colocar nos comentários, seria bastante legal a gente poder ler, né? O pessoal poder ler aí o que vocês estão comentando. Porque a ideia aqui é de uma pessoa, duas pessoas. Nós temos mais ideias do que isso. Então, escreva aí no comentário formas diferentes de se abraçar. É importante. E como você disse, né? Brasileiro é criativo, Muito. né? Se A tem gente é uma coisa, criativo. a NASA precisa estudar a gente, porque brasileiro é criativo, realmente. Sabe uma coisa que aconteceu essa semana que eu achei bastante curioso? Lá no trabalho do cemitério, né, não no consultório, a gente recebeu uma família e, olha, alguém falou comidinhas aqui, sorrindo. Uma família, ela foi e só foram duas pessoas. Duas. Era uma situação de Covid-19 e eles preferiram, por terem idosos e crianças na família, de não irem. Então, o que aconteceu? Eles foram e compraram balões de gás hélio e depois do sepultamento eles pegaram esses balões de gás hélio e levaram para casa para que cada um pudesse soltar e fazer o próprio ritual. Olha que interessante. Ai, que lindo! Que lindo! Então a família comprou balões de gás hélio e levou para as casas para que cada um pudesse fazer o seu próprio ritual. A boba, já tô chorando já. Achei lindo. Ah, e assim, e é incrível. Olha como a gente consegue se reinventar.
nesse momento, uma filha que estava sofrendo tanto com alguém que, sabe assim, poxa, o pai dela tinha morrido, né? Então, ela se preocupou ainda com a dor do outro, porque eu tô vendo meu pai, mas quem tá em casa não tá vendo ele. Então, eu vou pegar, vou levar esse balão para quem não pôde estar aqui, e essa pessoa vai poder sofrer comigo. E eu achei aquilo incrível. Ou seja, ela encontrou uma forma de fazer o seu próprio ritual. Ela encontrou uma forma até de ajudar outras pessoas a viverem esse momento com dor e pesar, porque isso não diminui a dor, mas isso nos proporciona expressar o que para nós da psicologia nós sabemos a importância da expressão. Então, vale a dica. Aqui o pessoal falou bastante de comidinha, gostei. Falou comidinha, teve gente que falou aqui fazer um vídeo e enviar para a pessoa, escrever uma Fazer, canção, escrever uma mandar um áudio canção. com uma oração. Eu não vi ninguém aqui, mas o que eu vi já também é de você gravar um vídeo com você tocando e cantando, para quem sabe, né? Enfim, deixar isso para quem sabe, para que você mande essa música, né? Com você cantando, enfim. E é isso, é tão importante o acolhimento à dor do outro, né? Ele nos ajuda, ele ajuda nós, porque nós nos sentimos úteis, e ajuda o outro porque se sente valorizado e visto. Então, são mesmo muitas formas de amor. Teve uma pessoa que perguntou se a gente estava começando. Olha, a gente tá já há 50 minutos. Já está encaminhando para o final já. Mas Está aí a live encaminhando para o depois vai ficar final. aí disponível. Quem perdeu o comecinho, Sim. volta lá, assiste de novo. Uma coisa também que eu acho interessante é você usar as suas formas de expressões, né? Aquilo que você tem, né? Ninguém é Você tão viu um pobre assim que comentário? não tenha nada para Isso. oferecer. Então, você faz um artesanato, mandar. Teve uma Teve das alguém. pessoas que comenta. Pode falar. É o Danilo. Eu conheço ele, né? Amigo nosso. Ele faz caricatura. Então ele falou que é, olha que Usando o incrível, dom né? dele para amenizar o Usando a outro. arte, isso. Então a gente faz o que a gente tem para oferecer. Uma outra pessoa aqui, o Diego, que ele é cozinheiro, ele faz comida. E é verdade, eu já fui atingida por esse dom de cozinhar. Então a gente dá o que a gente também tem. Então, às vezes, para mim é fácil fazer uma chamada de vídeo, conversar com a pessoa e suportar esse momento de dor. Para outras pessoas, nem tanto. Então, você fazer, igual eu vi também de mandar um buquê, né? Um buquê de flores. Flores. Então, Flor é olha vida. quantas coisas a gente pode fazer, né? Algumas até sem custo financeiro. Então, por que Agora, não? uma última pergunta rapidinho, até para que as pessoas consigam entender melhor que o luto ele não está associado necessariamente com um dia, que podem se passar dias e até anos, né? Agora, Uhum. eu posso falar com quem já faleceu? Se o meu sentimento naquele momento ali é colocar para fora, eu posso falar? Olha, fulana, tô sentindo dor por isso, e isso, é bacana? Uhum. Olha, a gente precisa deixar claro que é o que me faz bem. No luto, é importante você respeitar o que faz bem e o que faz mal para o outro. Tem pessoas que deixam o quarto intacto por anos. Tem pessoas que, quando voltam para casa, não querem mais ver uma roupa, uma fotografia. Então, é importante a gente observar e perguntar. Por isso, as perguntas: o que eu posso fazer por você? A pergunta de um banco famoso aí, ela é válida. O que eu posso fazer por você hoje? É verdade, o que eu posso fazer? Então, o que eu posso fazer para te ajudar? Então, isso é importante. Então, falar com a pessoa é errado? Não, faz bem para você manter um contato.
de vez em quando escrever uma cartinha, contar um segredo, fechar os olhos, pensar qual a diferença que isso tem de olhar uma foto. Às vezes me perguntam muito, é errado eu ir lá no cemitério visitar? Aí eu No respondo, é errado cemitério, você olhar levar uma foto? flores, né? É errado você olhar uma foto? Às vezes a gente compartilha, ai que saudade de fulano, e manda uma foto lá nas redes sociais. Qual é a diferença? São Ou só formas então diferentes de expressar. você querer homenagear e dar o nome de alguém muito importante para um filho. Isso também é uma forma de homenagear, de manter a pessoa viva É numa uma outra forma de pessoa. homenagear. Aí eu acho que existem outras questões dentro do luto, que quando eu dou nome, eu, sem querer, também dou responsabilidade, hum, enquanto assumir papéis. Isso é, a gente só precisa entender se eu dou um nome porque eu quero que essa pessoa volte, ou se eu dou o nome apenas por ter boas lembranças. Bom, bom. Tem uma Então, isso é pergunta importante. aqui também, que é a última, por causa do nosso horário, que ela fala sobre o luto da perda de um emprego, né? Muitos anos que perdeu Uhum, aquele emprego, mas ainda tá ali patinando com aquilo. Não deixa de ser um luto também, né? É um luto, porque você tinha um convívio com os colegas, você tinha uma rotina, né? Só que uhum. também, posso estar errada, você me corrija, Natália. Eu acho que tem muito a ver com a flexibilidade, né? A minha flexibilidade de aceitar as mudanças para minha vida também, ou não? É que o luto por um emprego de muitos anos, ele também tem a ver com a identidade. Então, eu sou, hum, deixa eu ver, eu vou usar um nome de uma empresa já que não existe. Bamerindos. Nossa, Grupo de risco aí, hein? Revelando a idade, Natália. fazer o quê, né? A gente tá aqui, a gente acaba se expondo mesmo um pouquinho. Mas, mas assim, o Bamerindos. Então, eu sou a Natália do Bamerindos, né? Eu tenho um e-mail que eu uso do Bamerindos, eu tenho muitas coisas associadas a esse emprego. Mas por que para mim é tão sofrido? Porque a minha imagem está vinculada à imagem desse emprego. Porque eu sou a Natália do. Logo, quando eu não estou mais lá, eu sou a Natália da onde? É o que eu faço. Então, né, quem eu sou agora? Sou uma desempregada? Sou uma economista? Eu sou atendente? Né? Onde eu me encaixo? E aí vale muito ter pessoas que entendam isso, porque é difícil você entender alguém que está sofrendo pela perda de um emprego por muito tempo. Porque a resposta é: vai procurar um trabalho, você sabe fazer um monte de coisas, né? E aí você encontra poucas pessoas que falam: nossa, sinto muito, você deve estar bem chateada, né? Deve estar sendo difícil para você. Então, é importante a gente olhar por que a pessoa está sofrendo. Talvez tenha a ver também com a identidade, ou seja, quando ela perde o emprego, ela também perde parte de quem ela é e de quem ela construiu durante esse tempo. Então, não tem só a ver com o emprego, tem a ver com a minha identidade. O meu lugar no mundo, né? Quem eu O sou. meu lugar não. Que, por exemplo, o idoso também passa por isso, e por isso que o idoso é tão teimoso. Porque ele não entende que ele não é mais a mesma pessoa. Tem o mesmo nome, o RG, o CPF, mas ele mudou. E aí é difícil eu Não tem mais entender aquela que autoridade, né? isso, Da isso. posição. Como um jovem, é difícil entender quando ele deixa a adolescência. Então, quando o homem de idade adulta, é difícil entender quando não é mais jovem. São processos de luto. Então, processos que têm tudo a ver com a minha identidade. Quando você é casada e depois você se separa, você é a esposa do fulano. Você é o esposo de fulano.
Então você também perde um papel que você desempenhava. E por isso também a questão do emprego é tão difícil. Eu deixo de desempenhar aquele papel que ocupava a maior parte do tempo da minha semana. E aí, uma forma de ajudar a pessoa a passar por esse processo de identidade é a terapia, né? Estão perguntando aqui como que faz para superar isso? Terapia, né? Puxando a sardinha para a psicologia, e é isso mesmo. Dentro da É, terapia eu consigo descobrir quem eu sou, para que eu sirvo, né? E aonde eu posso chegar. Então, com essas coisas certeza. estão interligadas. É terapia, gente. Não, não tem uma fórmula mágica, nada que a Natália vai dizer que plim, e não, não tem. É terapia e às vezes é um bom tempo. Não é na primeira sessão, não. Só você tinha perguntado no seu Instagram se tinha, se alguém chegou a fazer pergunta. A gente Ah, vai. é aquela pergunta que eu te mandei sobre o suicídio, né? Só Uhum. que, infelizmente, não vai dar tempo. O Instagram já tá me avisando aqui que vai O derrubar a tempo gente. acabou. Então, antes do Instagram derrubar a gente, quem sabe a gente pensa aí numa fase 2. Eu queria que você me falasse rapidinho, novamente, quem é você, como que o pessoal faz para te achar, antes da gente encerrar. Rápido. Bom, gente, eu sou Natália, psicóloga, especializada em luto. Vocês podem me achar nas redes sociais, aqui no Instagram, mas eu tenho uma página no Facebook. Se tiverem dúvidas, quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, só me chama lá que com certeza eu vou responder vocês com muito carinho, com muita atenção. E é isso, agradeço todo mundo que participou, um pouquinho, um pocão, que tá desde o começo, tá bom? E todas as mensagens que eu recebi durante o dia de incentivo para estar aqui. Então, vamos pensar aí na fase 2 dessa conversa, porque realmente é muito ampla, tem muita coisa para falar, mas o Instagram está dizendo aqui para mim que eu tenho poucos segundos. Então, eu quero agradecer a presença da Natália, agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado o meu convite, esse desafio, ter feito a sua primeira live aqui comigo, primeira de Sim, muitas, né? Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, que mandou sugestões, perguntas, e dizer que quinta-feira tem mais uma live. A gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade nesse tempo de uhum. quarentena, que vai ser bem bacana. E é isso, gente. Beijo, beijo, Natália, beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Tchau, gente. Obrigada por quem tá aí desde o início com a gente, viu? Tchau, Tchau. tchau.